Você sabe realmente do que se trata quando alguém diz que vai fazer um tratamento de estímulo do colágeno, ou também chamado tratamento com bioestimuladores? Quando falamos em flacidez, muitas vezes estamos diante de pessoas com conquistas positivas na vida e que têm que enfrentar esse extra chamado flacidez. Nesse vídeo eu vou explicar para você como podemos lidar quando isso é extremo e quando isso impacta a autoestima. Existem hoje em dia tratamentos em consultório e eu vou falar dele aqui nesse vídeo para mostrar que muitas vezes, sem cirurgia, você pode recuperar a aparência com menos flacidez, como se fosse até de 5 ou 10 anos atrás. A flacidez acelerou como assunto importante em dermatologia e a partir desse ano, com os tratamentos mais novos aprovados no Brasil para emagrecimento, mais pacientes se tornaram pacientes desses tratamentos. Vem comigo! O colágeno ele é a proteína mais abundante da pele. A espessura da pele de uma pessoa tem a ver com a quantidade dessa proteína chamada colágeno. A derme ela chega a ser 80% composta pela proteína colágeno. Então, quando perdemos colágeno, e acontece isso para todos, mesmo com boa saúde, durante a vida perdemos a espessura de pele porque perdemos colágeno. E sabemos a velocidade disso. É em torno de 1% ao ano, a partir da idade de 25 anos. Então, uma pessoa com 35 anos de idade já perdeu pelo menos 10% do patrimônio dela de colágeno, de espessura da pele. E uma pessoa com 65 anos, 40%. Ou mais, porque nas mulheres acelera. Nas mulheres, a partir da menopausa, acelera em 30% essa perda, colocando as mulheres numa situação que requer tratamento mais intensivo até do que os pacientes homens. Então, ambos precisamos atenção para nos defendermos da flacidez excessiva. A pele é uma roupa que vestimos. A pele é um tecido, é como se fosse um vestuário. E como nós perdemos recheios durante a vida, perdemos parte óssea, é da natureza do ser humano. A perda óssea ela é metabólica, ela faz parte da constituição do ser humano ao longo das décadas. Perdemos recheios e perdemos também coxins de gordura, suportes de gordura até mesmo quando não emagrecemos. Quem emagrece é um caso à parte, candidato a uma flacidez extrema. Usamos vários nomes para fazer entender como o derretimento da face, que explica a natureza. Por que existe o chamado bigode chinês? Por que existe a linha de marionete, o bulldoguinho? É o escorregamento da pele, como se fosse um vestuário que ficou grande para aquela pessoa. E assim podemos tratar também e continuamos aqui nesse vídeo. É muito interessante o grupo das pessoas que passam por emagrecimento acentuado porque elas ganham saúde, elas recuperam saúde, baixam níveis de pressão arterial, de colesterol, ganham fôlego, disposição, mas muitas vezes ficam com a aparência derretida e às vezes até insatisfeitas diante de fotos ou mesmo no próprio espelho. Esses casos têm tratamento e têm solução. O tratamento no dermatologista vai dar benefício principalmente na face. Os pacientes com a flacidez extrema, eles vão precisar de tratamentos injetáveis. Hoje em dia, os bioestimuladores de colágeno são o principal item que compõe esse tratamento de flacidez em consultório, junto das tecnologias. Existem várias tecnologias e aqui eu gosto, ela se chama ultrassom microfocado. Tanto uma quanto outra podem ser usadas juntas em sessões, onde o paciente, a partir de 3 sessões, ele já faz um tratamento muitas vezes que vai aumentar a satisfação dele diante do próprio espelho. Tratamos também, o dermatologista trata tratamentos corporais de flacidez. Ali, muitas vezes, em casos extremos, como numa cirurgia bariátrica, o paciente que emagreceu 50 quilos, é comum que ele precisa e tenha indicação de uma cirurgia plástica, como, por exemplo, a abdominoplastia, onde vai ser tratada uma flacidez extrema que deixou o abdômen parecendo um avental, ou mesmo embaixo do braço, até mesmo nos membros inferiores, nas coxas. Mas na face é típico que o dermatologista consegue que ele não precise avançar até uma cirurgia plástica para ver resultado no rosto. Conseguimos fazer isso em consultório. O outro grupo onde a flacidez pode ser extrema são as pessoas que avançaram na idade e chegam à idade do adulto maduro, com mais de 45 anos, sem nunca ter feito um tratamento preventivo em consultório de dermatologia. Quem chega aos 45 anos e nunca tratou, ele já tem mais de 20% de perda do colágeno e a flacidez ela já vai ser evidente. Esse paciente ele vai precisar recuperar. Nós vamos precisar colocar ele atrás do prejuízo, vamos dizer assim, e é possível. A gente consegue hoje em dia, sem cirurgia, que esse paciente faça tratamentos em consultório e consiga benefício, parecendo com ele mesmo, sem mudar a aparência da pessoa, deixando ele mais parecido com a aparência de 5 até 10 anos atrás. Esses tratamentos se fazem independente da estação do ano, são já do domínio
dos especialistas dermatologistas e já existem há muitos anos, mas agora eles aceleraram. O público que necessita desses tratamentos aumentou muito e 2025, a partir desse ano, os tratamentos que agora têm indicação em bula no Brasil são conhecidos como canetas, muitas vezes prescritos por médicos endócrinos ou médicos do esporte, nutrólogos, nutricionistas. Esses tratamentos vieram trazer um aumento no número de pacientes que se beneficia e que precisa de tratamentos para derretimento da face. O derretimento da face é o apelido que se dá para o paciente que ficou com o rosto caído, o rosto derretido. Dizemos há um desmoronamento porque sobra pele e conseguimos fazer esse tratamento com qualidade, com pouco sofrimento. Não são tratamentos doloridos ou muito complexos. São tratamentos sem afastamento. O paciente consegue não precisar se afastar do trabalho para esses tratamentos. O dermatologista atende um grupo de pacientes que sofrem de flacidez de pele também, que é as mulheres puérperas. Após a gestação, sobra pele. É natural isso, é da fisiologia, da natureza, né? Que havia ali um espaço ocupado pelo bebê, que depois que o bebê nasce, a mamãe tem uma sobra de pele que se torna evidente no abdômen, mas que não é só do abdômen, mas também do culote e de outras regiões do corpo. A natureza tem mecanismos de fazer essa regressão, mas é típico que a mulher vai desejar muitas vezes acelerar esse processo com a segurança de um tratamento médico em consultório. Esses tratamentos vão sempre respeitar as restrições da amamentação, mas eles são importantes numa época de fragilidade. A mulher muitas vezes, com a mudança do ritmo dos hormônios que acompanham a gestação durante e após a gestação, assim como outros fenômenos relacionados com a queda de cabelo, elas trazem essa paciente, essa mulher que é saudável, mas que é uma mamãe recente, ao consultório, e é frequente que aqui ela se beneficia de tratamentos para encurtar o período de sofrimento com a autoimagem, com a autoestima. E isso vai ser possível muitas vezes também com tecnologia, equipamentos como ultrassom microfocado, realizados por médicos e também tratamentos injetáveis. Nesse vídeo conversamos sobre como a diminuição da espessura da pele leva ao aumento da flacidez. Sobra pano. A pele da gente é como se fosse um vestuário e ao longo da vida fica mais fina e também os ingredientes, os ossos e aí os coxins de gordura vão indo embora. Então essa sobra de pele muitas vezes alcança, conforme o paciente, quantidade extrema e que faz o paciente ficar muito abalado da autoestima. A medicina oferece hoje em dia tratamentos com segurança na mão do médico especialista e esse tratamento pode ser para você. O médico dermatologista está preparado e é da rotina nossa e é da minha rotina. Eu sou Maurício Conte, médico dermatologista com experiência em tratamento de flacidez de pele. No nosso canal temos mais vídeos, curta, compartilhe e diga aqui nos comentários se esse vídeo foi importante para você.